Por mais que eu imagine que a linguagem seja mimética, que ela seja realmente um reflexo da realidade, na verdade ela vai estar sempre ligada a um tempo, a um espaço, a minha posição diante do mundo. Eu sou mais grande, ó. Não, eu sou mais grande do que os dois. Essa linguagem é alguém, é um sujeito que vai utilizar num determinado momento histórico, num determinado espaço, numa determinada situação, levando em conta seus interlocutores, mesmo quando ele é o interlocutor. Quer dizer, quando eu estou sozinho e pensando, eu também tenho eu mesma num jogo aí, e essa reflexão, então, essa refração, ela vai aparecer também. Então, e esse sujeito, quer dizer, mesmo utilizando, como nós dois estamos utilizando a mesma língua, né, ele não vai repetir ninguém. Ele vai se colocar como sujeito nessa linguagem. A linguista Elizabeth Bright está falando sobre a linguagem como espelho do mundo, uma das 3 definições sobre o tema presentes no texto do professor Odilon Curado, da Unesp de Assis. O ser humano, para essa concepção, representa para si o mundo por meio da linguagem. A função da linguagem seria, pois, a de representar, refletir seu pensamento, seu conhecimento de mundo. Essa ideia de refletir o mundo, ela tem que ser pensada, pode ser aceita, desde que a gente lembre que essa linguagem constitui e é constituída por um sujeito. E mais, que a linguagem nunca é só a língua, né? Nós dois aqui, quando eu olho para você e vejo o seu corte de cabelo, a sua roupa, a maneira como você gesticula, tudo isso compõe linguagem, quer dizer, significa. A linguagem produz sentidos e nós precisamos disso para a comunicação, para a expressão, para tudo mais. Aqui no lugar da foto, vocês vão fazer o autorretrato de vocês. A segunda concepção está representada pelos estudos da linguística moderna, inspirada nos postulados de Saussure, assumindo a visão da língua como código independente do indivíduo. A base dá-se, pois, sob a forma de uma estrutura, uma rede de relações, isto é, um sistema e suas regras combinatórias a ser descrito em seus diferentes níveis. Nenhuma linguagem pode aparecer se eu não tiver, digamos assim, um signo, um suporte. Então, se eu estou falando da linguagem verbal, eu tenho os signos verbais, as palavras com seus sons, a sua organização sintática, morfológica, textual, discursiva. Se eu pensar na pintura, eu também tenho uma forma, um suporte, digamos, as cores, os traços, os movimentos, a distribuição dentro de um quadro, dentro de um suporte. Se eu estiver falando na música, eu também vou pensar na forma da música. Ah, o espelho te imita? É? Por quê? Você sabe por quê que acontece isso? Hã? Ah, porque ele é você. Então é você que está fazendo... Uma terceira concepção vai admitir a linguagem como forma ou processo de interação. Assim, sob esse ponto de vista, o diálogo compõe-se como característica decisiva da linguagem. Quando a gente pensa em linguagem, por mais que a gente queira reduzir só a língua, não é verdade. Você está me vendo, mas você não está vendo a professora Elizabeth Bright, ponto. Você está vendo a roupa que eu visto, a idade que eu tenho, a linguagem que eu uso. Então, a linguagem é também alguma coisa que está ligada ao seu ambiente, à sua roupa, a tudo mais, à sua idade, a tudo mais. Então, não vamos reduzir só a língua, mas a tudo que vai comunicar, expressar e mostrar minha posição diante do mundo. No Brasil, o nome mais influente entre os teóricos que concebem a linguagem com ênfase na interação é o do russo Mikhail Bakhtin. Bakhtin nasceu em Moscou no final do século XIX. Apoiou a Revolução Russa de 1917,
mas terminou perseguido por Joseph Stalin. Na década de 20, ele trabalhou com um grupo de outros filósofos da linguagem, todos marxistas. Para Bakhtin, a linguagem é um produto vivo da interação social, das condições materiais e históricas de cada tempo. E a propriedade mais marcante da língua é o fato de ela ser dialógica. Ou, como escreveu o linguista José Luiz Fiorin, todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de sua dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da palavra que é perpassada sempre pela palavra do outro. É sempre e inevitavelmente também a palavra do outro. Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. O próprio Bakhtin descreveu assim: a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar com ele de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico, que chegou com a primeira palavra no mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é possível. Só em certa medida e convencionalmente é que pode dela se afastar. Para o Bakhtin, por mais que nós dois estejamos aqui negociando os sentidos, eu estou fazendo de tudo para chegar a um acordo com você e você comigo nas suas perguntas, sempre haverá uma tensão. Tenso, isso aqui, em qualquer situação de fala. Então, a tensão é inerente, né, ao dialogismo, ao encontro. Quando você fala em interação, não significa que nós estamos harmoniosos e tranquilos, mas é ação entre duas pessoas. Então, as nossas falas, elas estão constituídas do eu e do outro, nessa troca. Então, essa alteridade, né, alteridade constitutiva da linguagem, é que é a marca dessa teoria da enunciação. Não é só o eu que se enuncia. Quando ele se enuncia, ele já está marcado por um tu. E é mais do que uma relação, digamos, pessoal, uma relação face a face, é uma relação de discursos. Quais são as suas crenças, né, ideologia no sentido de valores, não é ideologia partidária. Quais são as suas crenças, quais são as minhas crenças e como é que esses discursos que constituem você, o discurso religioso, o discurso político, o discurso do dia a dia, das suas crenças, da sua idade, da sua geração, daquilo que você leu e vice-versa, eles vão se entrelaçar aqui para produzir sentido. A primeira ideia importante quando se fala de dialogismo é pensar que a atividade humana, a linguagem, ela se constrói dentro de relações de interação, né? E as pessoas, quando dialogam, elas recuperam conversas anteriores, elas recuperam fatos e, ao mesmo tempo, elas pensam em questões que vão acontecer. Isso também se dá quando a gente pensa em leitura de textos de literatura, de textos que saem nas notícias de jornais, né? E daí a ideia do dialogismo é de textos que têm essa recuperação de algo que já passou e também de algo que você pode projetar para o futuro. Portanto, um texto, ele nunca é isolado, ele não pode ser pensado em si mesmo. Maria Inês Campos também é linguista. Professora da USP, ela nos contou como a percepção da linguagem como um diálogo pode ajudar o professor a criar atividades para a sala de aula,
por meio, por exemplo, de análises literárias. Eu queria mostrar um poema que normalmente as pessoas conhecem, do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, que é o E Agora José, né? Nesse poema, E Agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você, a gente vai ter uma poesia que o Drummond escreveu na década de 40, e depois nós vamos ver um poema da poeta Alice Ruiz, que se chama Drummondana. Bom, na hora que eu tenho Drummondana, a primeira questão que eu percebo é que ela recuperou o nome do Drummond. E aí ela diz, e agora Maria? Então veja, e agora Maria? O amor acabou, a filha casou, o filho mudou, teu nome foi para a vida que tudo cria, a fantasia. Que você sonhou, apagou a luz do dia, e agora Maria? Vai com as outras, vai viver com a hipocondria. Ao mesmo tempo que eu tenho um diálogo com o E Agora José, eu tenho esta outra conversa, ou seja, agora não está mais em José, agora está em Maria. Então, esses diálogos, né, que eu preciso de novo voltar, quem é o meu interlocutor? Quem era o interlocutor, né, do autor? Agora, se eu não conheço, se eu não tenho na minha memória quem era o José, quem era o Drummond, lógico que o poema da Alice Ruiz fará um sentido muito restrito. Agora, se eu tenho este repertório, eu vou estabelecer um diálogo grande, não só com o momento de hoje, como com o passado, e também me perguntar, e agora Marias, as Marias de hoje, né, podendo atualizar o leitor para que ele possa também fazer a sua Drummondana, o seu José. Então, a proposta com a poesia, com a leitura com a poesia, é que o aluno possa também dialogar com essa poesia e também se tornar um leitor de poesia. Isso é o dialogismo puro, né? Puro.